Estamos de volta para falar do caso da servidora pública que adotou uma criança maior de 1 ano e meio. Ela recorreu à justiça para ter direito à licença maternidade de 6 meses. Em parecer de inconstitucionalidade contra a lei que estabelece um tempo menor, a juíza do processo destacou que o filho adotivo não é uma criança de segunda linha, que prevê diferenças no tratamento. O simples olhar e as demonstrações de carinho traduzem o amor existente nesta relação. Há aproximadamente 1 ano, Patrícia se tornou mãe de Vitória e as duas não se desgrudam mais. A pequena foi adotada aos 7 anos de idade, mas parece que elas já se conhecem há muito tempo. Essa relação foi construída aos poucos e os 6 meses em que a servidora pública ficou de licença maternidade foram determinantes para o estreitamento dos laços. Mas para conseguir esse tempo de licença, ela precisou entrar na justiça. Em 1 mês é praticamente impossível. Eu sou servidora do GDF e eu sou contemplada só com 1 mês em função da lei que existe, que regulamenta as nossas licenças. E isso para mim foi um transtorno muito grande, porque eu tinha uma série de cuidados, de coisas para fazer, né? Cuidar da saúde dela, eu me adaptar à nova criança. Eu pedi ajuda para o meu sindicato para que fizesse a intervenção na justiça. No Rio Grande do Sul, uma funcionária pública federal que adotou uma criança também precisou recorrer à justiça para conseguir os 6 meses de licença maternidade. A servidora questionou na ação o período estabelecido na Lei 8.112 para as mulheres que decidem adotar. Pela legislação, essas mães têm direito a 45 dias de licença quando adotam crianças maiores de 1 ano. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o tratamento deve ser igual para mães biológicas e adotantes, e isso independe da idade da criança. O que foi reconhecido a ela, até nós simplesmente mantivemos uma decisão anterior em antecipação de tutela recursal da autoria do desembargador Cândido Alfredo Leal Júnior, né? Que então, em função de não considerar essa diferenciação de prazos uma diferenciação justa, digamos assim, nós então equiparamos, né? Entendemos aqui no caso que o período deveria ser o mesmo, quer se tratasse de filhos naturais, quer se tratasse de filhos adotivos, né? Porque no nosso entendimento aqui não há um critério razoável, digamos assim, que justificasse essa diferença no período da licença gestante e da licença adotante. No caso de Patrícia, a Justiça também teve o mesmo entendimento e ela lembra dos pontos essenciais levantados pela juíza. Foi um parecer muito bonito, sabe? Eu até brinquei, tinha que ser mulher para escrever uma coisa dessa que sabe, né? O que é, não sei se ela é mãe, mas tem um sentimento materno muito aflorado. O filho ela escreve, né, no despacho que o filho adotivo não é um filho de segunda linha, que a Constituição não faz diferença, então não é de ser uma lei local que vai fazer diferença entre uma criança de 7 anos que veio para o núcleo familiar por meio da adoção de uma que nasceu de forma biológica, né? Então isso não há de existir na medida em que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que toda criança de qualquer idade é criança, salvo engano abaixo de 12 anos, então não tem por que ter esse escalonamento. Se eu tivesse adotado um bebezinho, eu ficaria 6 meses, porque eu adotei uma menina de 7 anos, eu vou ficar só 1 mês com essa criança? O que ela fez para não merecer a minha dedicação, entendeu? A gente continua falando mais sobre esse assunto. A gente recebe aqui na bancada do JJ a professora Ana Paula Machado Amorim, que dá aula de Direito Trabalhista. Doutora, obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda ao Jornal da Justiça. A gente vê nessa decisão da Justiça lá do Rio Grande do Sul que a juíza classificou que uma criança adotada ela não pode ser classificada como de segunda linha. Quando ela disse isso, ela está querendo seguir justamente o que está na lei. Que não pode ter diferença. Exatamente, porque a Constituição não faz nenhuma diferença entre filhos naturais e filhos adotivos, muito pelo contrário, são todos filhos. Então não fazia sentido se negar a licença de 6 meses a essa mãe adotiva. Isso acontece muito ainda? Infelizmente ainda vemos casos, não deveria, mas infelizmente ainda vemos casos. Mas aí da empresa privada ou para funcionário público? Bom, né, vimos agora com a reportagem que o Estado ainda comete essas atrocidades, mas empresas privadas também se negam e vemos casos em que os trabalhadores, as trabalhadoras nesse caso, né, têm que recorrer a advogados e muitas vezes à justiça para ter o seu direito garantido. Ter que chegar na justiça para ter um direito adquirido também é difícil pensar nisso, né?
É um desrespeito, principalmente à criança. Porque essa é uma proteção à criança, à família. A criança tem esse direito ao convívio com a mãe adotiva. Então, se negar esse direito é simplesmente um absurdo. Essa lei que garante esse prazo maior para quem é CLT, por exemplo, houve uma mudança, né, no entendimento dessa lei. Antigamente não era assim. Antigamente a CLT tinha um artigo que fazia diferença entre a idade da criança adotada. Esse artigo foi revogado. Então, hoje, nós vamos seguir o ECA quanto à idade do que nós entendemos como criança. Então, até 12 anos incompletos, a mãe que adota uma criança, então, terá direito, no caso da seletista, até 120 dias. Okay? E para o servidor público, como é que funciona? Aí ela tem 6 meses, né? Porque a diferença entre o estatutário e o seletista é que a mãe, então, ela tem 6 meses. A seletista não, ela tem 120 dias. Se o empregador quiser, aí ele, então, vai prorrogar para os 6 meses. Mas aí é uma deliberação dele e ele vai pagar, então, esses 2 meses a mais, porque os 120 dias são pagos pela Previdência. A mãe que adota uma criança com mais de 2 anos, ela tem algum direito? Tem o direito, ela é uma mãe, né? Então ela vai adotar essa criança, ela vai ter o direito à licença dela dos 120 dias normalmente. Não há uma mudança de 2 anos para baixo, 2 anos para cima? Não. Esse artigo foi revogado. A criança não tem 12 anos, ou seja, são 12 anos incompletos, não é? Até antes de completar 12 anos, ela terá o direito, então, aos 120 dias. E acima dos 12 anos? Não, aí já não é considerado mais criança, não é? Aí não tem direito Não, assim, a lei não nos estabelece um direito, não é? Nesse caso, porque aí já não é considerado mais criança, aí nós temos essa lacuna aí nesse caso. Quando a mãe entra na justiça, o que a empresa pode ser punida? Ela só é obrigada a ceder esse prazo ou também é passivo de multa? Aí no caso teríamos uma multa administrativa, né, por estar descumprindo a legislação. Né? E para quem faz isso, o que diz a lei para quem descumpre essa lei, essa determinação? Aí no caso dos seletistas são as multas aplicadas então pelo Estado no que tange o descumprimento da legislação. Aí há valores que são determinados, aí se há reincidência, aí nós temos que analisar o caso. Não é? Para cada caso, se houver reincidência, essa multa vai dobrando, aí nós temos que verificar se o empregador, se é a primeira vez ou não, aí vai depender, né? Tá certo, eu conversei aqui com a professora Ana Paula Machado Amorim, obrigado pela sua participação aqui com a gente, você é sempre bem-vinda. Obrigada.